Fala nação, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar repercutindo aqui a notícia que saiu hoje na ESPN sobre as chances do Flamengo numa eventual final no Mundial de Clubes com o Real Madrid. A gente sabe que tem uma semifinal pelo caminho, né? Mas a gente já está especulando como é que seria a semifinal. E os jornalistas da ESPN estavam debatendo quais as condições que o Flamengo encontraria o Real Madrid, já que o Real Madrid vem em uma sequência muito negativa de resultados, acabou de perder a Supercopa para o Barcelona, e aí eles vão comparar aí alguns números, algumas coisas que estão acontecendo na realidade do Real Madrid. Se você chegou agora, faz uma gentileza para mim, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, a gente está começando, é muito importante a sua força para a gente nesse momento, beleza? Vamos dar uma olhada agora junto? Se liga, nação! A Liga Espanhola melhor do que 90% dos outros times, o que a gente estranha muitas vezes, quando o goleiro aparece muito. Teoricamente, não é para o goleiro aparecer tanto em muitos jogos do Real Madrid contra times piores que o Real Madrid. Então, assim, o time não tem passado muita segurança. Rapaz, o Prato se empolgou. Agora, é um time que ganhou a Liga dos Campeões, é um time que é muito tarimbado para jogos assim. Futebol, né, momento? 2 ou 3 jogos. Ganhou Esse a Liga, momento, o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões já tem um tempinho. Então. E não foi só a final lá, o Courtois, foi o todo. Foi épica a conquista do Real Madrid. Ontem, agora é isso, ó. Se o jogo fosse hoje. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber. O Praia já pegou o espírito desse programa. Sai, vamos lá. Os dois passaram na semifinal. Não, Real Madrid favorito. Real Madrid favorito. Só que eu acho que o favoritismo já foi maior. Já esteve maior. O momento é esse aí da tela, ó. O momento é esse aí da tela. Não é bom. O time não tem jogado bem. Mesmo na Liga Espanhola. E contra o Valência, no jogo que classificou para chegar à final ontem, que perdeu do Barcelona, empatou com o Valência também com muita dificuldade. Mas oferecendo espaço para o Valência. Eu lembro exatamente nesse mesmo momento da temporada passada. Palmeiras e Chelsea? Começo de ano. O Chelsea em crise. 4 jogos mas como que foi o jogo, Brenner? Quando a gente fala assim... Quase vai para os pênaltis, que a gente fala assim, imaginando um domínio grande do europeu sobre o sul-americano, né? Se não há esse domínio, eu acho que sempre causa uma dúvida. Mas sempre a gente precisa relativizar. O Real Madrid em crise é melhor que qualquer time brasileiro. Real Madrid mal é melhor que qualquer time brasileiro. Porque tem individualidades ali que são absurdas. Então, mesmo na base do jogo intuitivo, sem um coletivo forte, um clube europeu é capaz de ganhar de uma equipe organizada do Brasil, porque tem recursos muito superiores. E no ano passado, muita gente tentou menosprezar e falou, não, o Palmeiras vai passar por cima do Chelsea porque tá mal, não ganha 4 jogos. Estão falando que é passar por cima do Chelsea? Não, tinha gente que empolgada. Esse Palmeiras do Abel, o Abel com plano, vai chegar lá e quando entram em campo, a gente já percebe quem é o time dominante, quem é o time que tem mais recursos. Então isso vai acontecer com o Flamengo, se pegar o Real Madrid, a gente precisa... Acho que é muito parecido mesmo a situação. Mas o bem parecido. Flamengo tem parecido igual muito mais de uma diferença de saber o que fazer com a bola. Mas acho que tem uma diferença do Palmeiras que chegava... Era o técnico ano passado. O Abel era o técnico. Com mais tempo que o Vitor Pereira. A gente debateu aqui longamente, exaustivamente ao longo de semanas, o confronto, o Palmeiras se preparando antes. Se falava muito da condição que o Palmeiras tem de enfrentar o Chelsea pelo tão sólido que o time já era. Quando a gente olha para o Flamengo e olha para o Real Madrid, levando em consideração esse mau momento do Real, a gente pode chamar, tem a condição de enfrentar e tem o que o Flamengo pode jogar. Acho que tem só um detalhezinho de bola no pé, dependendo do que seja feito, também é bom lembrar, não é que a defesa do Real Madrid é uma peneira. Sim. É um time em mau momento, mas é um grande elenco. Quando a gente está em dúvida se o Tchouaméni vai jogar, se não vai, se é o Kroos por ali, qual é a linha de defesa, é outra coisa. Quem pode escapar pelas pontas pelo Real Madrid? É a gente que está concorrendo para ser melhor do mundo. Então, assim, é um outro debate. Só que eu acho que muda só um pouquinho a percepção de Palmeiras para Flamengo. O cenário se traz bem. Era o europeu em crise e onde que o sul-americano pode chegar ou pode beliscar. Acho que o Flamengo tem um pouco mais de condição de jogar. Não só o Palmeiras tem de enfrentar, suportar... Pedro, mas do outro lado eu acho que o Real Madrid é melhor que o Chelsea, que aquele Chelsea. Sim. Eu acho... Individualmente... Eu concordo, só que eu acho que o Real ele é muito grande. O Real é muito grande. O Real ganha uma Champions falando muito em jogos decididos no fim. Sim. Uma jornada, heróica, jogos decididos no fim, porque ele nem sempre brilhava, nunca resolvia a parada. Um Courtois espetacular. Então, só por aí é muito mais o tamanho do Real Madrid, o que as peças podem fazer, do que exatamente um time que está voando, como já tivemos em outros momentos de europeus. Eu acho que tem esse debate, é o que a gente fazia ontem. A gente fica tentando encontrar brecha no europeu
e tentando imaginar o cenário ideal e perfeito para o sul-americano. E tem que ser assim, dentro desse cenário, em condições iguais não dá. Exato, não, mas é claro, não dá. Dentro desse cenário, parece que a coisa começa a fazer assim, entendeu? Sim. Pela má fase do Real. A má fase do Real tem uma questão. E outra mas coisa tem tempo também até lá, é uma situação diferente, atípica não, que nunca tinha acontecido. A questão dos europeus, eles cedem muito mais jogadores para a Copa do Mundo do que nós brasileiros, que são americanos. E tem essa questão também, a Copa do Mundo, eles estão vindo de uma Copa do Mundo. Né? Quer dizer, eles vêm de meia temporada, jogam a Copa do Mundo, já retornam para a temporada. Então isso é um fato novo, claro. É um fato novo para eles também, né? Eu acho que o ponto não é loucura pensar que o Flamengo pode jogar com o Real. Em algum momento, o debate poderia soar nosso Real voando, o pessoal ali, sabe, ponta dos cascos, voando o time, e a gente aqui querendo entender onde daria jogo. É que hoje não é loucura pensar que o Real não vive um bom momento. Tem muito jogo, mas o Real precisa pensar no que vem depois do Mundial de Clubes, que é o grande foco dele, quando eles valorizam muito o Mundial de Clubes. E na semifinal, né, Pedro? Muito legal a gente falar, olha, depois tem o Liverpool na Champions. Tem uma semifinal aí. Então vamos parar de debater a final. Que Não, o inimigo da alegria pelo jogo que nós perdido o debate. Sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa pra você. Ele é precavido, para depois não virar... Ele é precavido. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Prato. Você sabe disso. O time sul-americano, correto, com todo o respeito aos times mexicanos, ao Hilal e o Idade, no caso, enfim, o Idade contra o Al Hilal, ou mexicano, enfim, todos, a gente pegando toda essa sequência de mundiais. O time sul-americano, vamos falar agora o brasileiro que vai, né? Ele é o equivalente ao que o europeu é para o brasileiro na final, é ele para o outro na semifinal. Aí, ó. Gente sempre... Não. Diferente. Do ponto de vista... Eu sei até o que você vai falar, eu acho que eu concordo com o que você vai falar, mas assim, do ponto de vista expectativa... Sim. Expectativa, cobrança, foco... Versus realidade é diferente. Versus realidade. Então, aí você tem quase que uma obrigação de passar. Porque se você não passa, e aconteceu assim com os que não passaram, ou com aqueles que sofreram muito, vem crítica. Aí falei vergonha, decepção, vexame, fracasso, tem palavra mais pesada, palavra mais leve, mas fica aquela sensação de, como assim não foi para a final? Mas essa obrigação está se reduzindo com o passar dos anos. Não, sim. Eu acho que é o que o Prato vai falar. É só ver o resultado das finais. Os europeus ganharam todas e as semifinais os brasileiros não ganharam todas. Caiu o Galo, caiu o Palmeiras, caiu o Grêmio, caiu o Inter. Os clubes... O Grêmio não, né? Não, o Grêmio ganhou. Mas eu acho que a gente precisa pensar quais são os sul-americanos que estão nas semis. Quando a gente fala desse Flamengo, tem que chegar à final. Então, sim. Mas esse Flamengo. Mas o que acontece antes era inimaginável, um clube brasileiro tinha um poderio econômico muito maior. Hoje, não necessariamente isso acontece. O Al Hilal, por exemplo, é um clube que tem cacife para tirar jogador do Flamengo. Os mexicanos. Michael, por exemplo, joga lá. Então, hoje a coisa está muito mais equilibrada. Mas tirou porque interessava o Flamengo também. O Flamengo não queria... Não é que vai chegar aqui e tirar o Gabigol e a facilidade. Eu entendo. Mas o que não acontece é um clube brasileiro bater lá na porta de europeu e tirar jogador. E nem jogador de segunda prateleira. Não acontece, porque hoje é uma diferença econômica absurda. E essa diferença econômica... O Flamengo vai lá e tira um Gerson, o Flamengo vai lá e tira um Cebolinha. Não do Real Madrid. Mas você falou de segunda prateleira, no caso? Não. Segunda prateleira de um clube que vai jogar no Mundial. Esse é o ponto. A diferença que antes era muito grande também de clubes brasileiros para clubes de mercados alternativos está se reduzindo. E com isso faz com que esses duelos sejam cada vez mais difíceis. Olha o Tigres contra o Palmeiras. O Tigres era um clube que contratou o Gignac, um atacante francês. Então, isso tem tornado a gente cada vez mais... vai ter jogos parelhos na semifinal para clubes brasileiros. Porque esses clubes têm conseguido fontes de receita esses jogos, desculpa interromper, esses jogos, assim, eles sempre foram, de certa forma, parelhos. Ninguém passou de uma semifinal sobrando. Sim. Né? Anos, né? Você não lembra disso. E tem o peso emocional do jogo. Tem um peso emocional do jogo, porque é a estreia. Sim. Tem a questão da estreia também. Então, esses jogos nunca foram tranquilos. Alguns um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas nunca foi aquela sobra. Não, goleada, atropelamos, 5, 6, teve 3-1, teve 2-0, mas com a sua dose de emoção ali, né? Com a sua dose de tensão também no jogo. Então, isso é normal. Mas assim, quando a gente fala, e aí o Pedro vai bem, quando ele fala do Flamengo, mesmo que seja o Idá Casablanca, aí tem a torcida, né? Sim. Cabe todo o debate, mas o debate, para mim, passa por... O Flamengo é tão favorito quanto o Real é na final. Parece que queria falar alguma coisa sobre esse confronto, né? Não, em relação a isso, desse favoritismo, do nível de favoritismo, né? Em relação ao
sul-americano jogando contra um europeu a final e a semifinal. A gente olhando os resultados, a gente vê os últimos mundiais. Quem ganhou? Os europeus. Os europeus. E as últimas semifinais, a gente teve alguns tropeços. Então, acho que, concordo com o Pedro, tem um favoritismo do sul-americano, mas já foi maior e não é... eu acho que não é tanto como a final. Eu acho que a semifinal é muito perigosa. Você acha que a diferença do Real Madrid para o Flamengo é maior do que a diferença do Flamengo para qualquer um que seja na semifinal? O Então, hoje com esses que foram para o Mundial, eu não sei, porque a gente sempre fala dos mexicanos, que são economicamente os mais fortes. Sim, depende do confronto. Né? Esse ano classificou o Seattle Sounders, né? Isso. Então, assim, de repente também é uma reorganização dessa parte do campeonato, porque é um mercado, a MLS é um mercado que está crescendo muito, mudou a sua linha de investimento, né? Da época de Beckham, enfim, Kaká, tá com uma linha diferente e isso vem fazendo os jogos mais competitivos e a primeira vez acho que um time da MLS vai disputar o Mundial. Nesse ano específico eu acho que ainda o Flamengo é muito favorito, mas a gente pegar o histórico dos anos anteriores, acho que essa diferença diminuiu bastante. A gente tem um trecho do Vitor Pereira aí falando sobre disputa de títulos, é isso, ô Marcelo? Vamos colocar o trechinho aí do Vitor Pereira ainda na coletiva de ontem, depois da vitória sobre a Portuguesa. Vamos nessa. É um grande desafio, não é? É um grande desafio. Mas eu, sinceramente, não me vou preocupar não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco é, de facto, ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente e é nesse sentido que vamos e ganhar títulos, porque de facto é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria. Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. Foco em ganhar títulos, mas a gente sabe que na escala aí é Mundial, Libertadores, Brasileiro. Sim. E Copa do Brasil. É bom ganhar esse dia 28 aí. Agora, é aí que eu queria chegar. Ganhar, hein? Esse do dia 28 é fundamental. O que é esse jogo aí, né, William? O quê? Do Real Madrid ou do Palmeiras? Não, o Flamengo e Palmeiras. Coloca o áudio para fazer essa análise que vai... Não, é que é o seguinte... Galera, então, agora eles vão entrar no tema aí da Supercopa. Mas finalizando aqui um resumo do que eles falaram ali. Todo mundo fala do Real Madrid na final como uma certeza, né? E porque os europeus, na história, não tropeçam, né? Mas o Real Madrid está num mau momento e pode ser que ele tropece na semifinal. Pode ser que ele chegue na final e não coloque força máxima em virtude dos jogos da Champions League que vai ter depois. Pode ser que ele jogue com força máxima e perca, empate, perca nos pênaltis, enfim. Sei que o Mengão vai chegar malvadão no Mundial, vai chegar com condições de bater de frente sim, time entrosado, vamos ganhar do Palmeiras dia 28, vamos bater de frente na semifinal com quem vier. Se for o Al Hilal, a gente já sabe o caminho, a gente já venceu em 2019, e se for o Real Madrid ou se for outro time na final, vamos, com todo respeito, toda humildade, vamos jogar o que a gente sabe jogar, porque a gente vai vencer. Em 2019, o Liverpool ganhou da gente na prorrogação, num gol que o Firmino encontrou, num contra-ataque, e ele ficou de cara a cara com o Diego Alves. Então, assim, era um jogo que estava caminhando para ir para o pênalti, né? Então, não foi aquele passeio todo que falaram que o Liverpool ia dar no Flamengo. Então, vamos torcer para o nosso Mengão aí se dar bem no Mundial. E, por favor, deixe seu like nesse vídeo e segue a gente no Instagram, no link que está na descrição. E se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente, beleza? Saudações rubro-negras, pessoal. Fica com Deus.